Olhem para cima, meus filhos. Alerta de tsunami, sonho e palavra, parte 1. Extrai e narro. 26 de abril de 2025. Introdução. Olá irmãos e irmãs, compartilho meu sonho e uma palavra de Abbapai, Ayaya e Jesus Cristo, e Achaya, que recebi em 26 de abril de 2025 às 10h36. Por favor, levem isso ao Senhor em oração para confirmação, esclarecimento e compreensão. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá, irmãos e irmãs, eu sou Geneia. Obrigada por assistirem Extrai e Narro. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a todos os novos assinantes. Obrigada por assistirem e por apoiarem. Hoje, tenho que compartilhar com vocês um sonho com alerta de tsunami que recebi do Senhor e também uma palavra. É de Ayaya, Abbapai e de Achaya, Jesus Cristo. Agora, primeiro, vou compartilhar o sonho e depois a palavra. É assim que o Senhor quer que eu faça. Peço, como sempre, que vocês levem tudo o que eu digo, compartilho, tudo que ouvem ao Senhor em oração para confirmação, compreensão e revelação. Então, irmãos e irmãs, recebi esta palavra em 26 de abril de 2025, às 10h36. Eu estava prestes a escrevê-la e, antes de fazê-lo, sempre escrevo a data e a hora, ou pelo menos tentei. Enquanto eu me preparava para escrever a palavra, o Senhor simplesmente me interrompeu e me disse para consultar a data e a hora na concordância Strong. Esta é a primeira vez que ele me disse para realmente fazer isso, em qualquer palavra. Normalmente, eu apenas escrevo a data e a hora e começo a escrever as palavras. Mas por algum motivo, eu não sabia, ele me interrompeu e disse para procurar 1036. Então, procurei 1036 na concordância grega de Strong e na concordância hebraica de Strong. E vou ler para vocês. Ele quer que eu leia ambas na concordância de Strong. And I'll read those to you. He wants me to read the Strong's Concordance of both of those. Então, esta é a definição grega do Strong. 1036 significa afundar, mergulhar, submergir. Ou afundar, submergir, afogar. Metaforicamente, transmite a ideia de ser sobrecarregado por problemas ou dificuldades. E no hebraico do Strong, 1036 significa casa de pó ou cinzas. Um lugar de luto ou humildade. É usado em um contexto profético para transmitir uma mensagem de lamentação e julgamento iminente. Lamento profético pela destruição iminente devido aos pecados das pessoas. O nome casa de pó sugere um lugar associado ao luto, visto que pó e cinzas eram símbolos tradicionais de luto e arrependimento na antiga cultura israelita. Portanto, esses são os significados da concordância de Strong, grego e hebraico de 1036, data e a hora em que recebi esta mensagem. E o nome da mensagem é: Meus filhos. Alerta de tsunami, sonho e palavra. Então, ao pesquisar a definição, especialmente no grego de Strong, quando diz afundar, submergir ou afogar, isso imediatamente me lembrou de um sonho com alerta de tsunami que o pai me deu algumas semanas atrás, por volta de março, mais perto de abril deste ano, 2025. Mas na época do sonho ele disse: Não libere agora, libere mais tarde, eu lhe darei mais confirmação. E agora esta é a confirmação. Combina perfeitamente com a definição do 1036. Então vou entrar no assunto e no hebraico de Strong significando luto e lamento profético pela destruição iminente devido aos pecados das pessoas. Casa de pó ou cinzas. Eram apenas símbolos de luto. E as pessoas colocando cinzas sobre suas cabeças, na cultura israelita, como uma forma de arrependimento e luto, de algum tipo de destruição ou julgamento, do Altíssimo. Então, o sonho do tsunami. Vou apenas ler minhas anotações, porque tento mantê-lo o mais curto possível para explicação. As a form of repentance and grief from some type of, destruction or judgment from the Most High. So the tsunami dream, I'll just read from my notes because I try to, keep it short as much as I can for the explanation and then get into the word.
O sonho. Então, no sonho, eu sabia que estava aqui onde moro agora, atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, para todos vocês, irmãos e irmãs que são novos ou que estão chegando ao canal agora, eu moro em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eu sabia que estava aqui onde moro atualmente, em Los Angeles estava no meu estúdio, onde moro agora. Era de manhã, era dia lá fora, na vida real e no sonho. E foi realmente estranho, foi realmente interessante no sonho. Eu estava na realidade e no sonho, ambos ao mesmo tempo. Eu sabia que estava sonhando, mas também conseguia ver o que estava acontecendo na realidade. Então, eu podia me ver dormindo na cama, exatamente como eu dormia na vida real. E meu ponto de vista voltava para o sonho. E eu sabia que estava dormindo e sonhando enquanto estava no sonho. E enquanto eu dormia, enquanto sonhava no sonho, recebi uma visão do Senhor. Então, enquanto eu estava no sonho, o Senhor me deu uma visão dentro do sonho. Eu realmente não sei como explicar de outra forma, espero que vocês entendam, mas eu sabia que estava sonhando. E então, enquanto eu estava no sonho, o Senhor me deu, é como um sonho dentro de um sonho, como uma visão dentro do sonho. E enquanto sonho, tenho a visão de uma onda enorme. E irmãos e irmãs, estou falando de enorme, parecia, como eu podia ver, que eu estava deitada na minha cama e olhando para cima. Tipo, eu conseguia ver, obviamente não consigo ver através do teto, mas aquilo não estava lá. O Senhor me deixou ver o céu, da minha cama, olhando para cima, e eu não sei exatamente a altura da onda, irmãos e irmãs, mas parecia ter 300 metros de altura. Tipo, parecia estar a 300 metros de altura. Estava perto das nuvens. Era assim que parecia no sonho. Estava lá no alto, no céu. Enquanto eu olhava para a onda, eu podia ver que ela ia simplesmente destruir tudo, conforme essa onda subia, como se estivesse crescendo, e eu conseguia ver a crista dela. Eu sabia que seria uma destruição total. Tudo ia ser destruído. Não tinha como eu sobreviver àquela onda. Eu só sabia que tudo, a onda viria e varreria tudo e destruiria tudo. Então, eu sabia que não havia como sobreviver a isso, pelo menos fisicamente. Mas eu sabia no sonho que a única maneira de sobreviver era sobrenaturalmente, através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor e Salvador, que Ele teria que te dar algum tipo de proteção sobrenatural contra isso. Então, enquanto a crista da onda se preparava para me atingir, e eu, como eu disse, no sonho eu sabia que estava sonhando, mas quando a visão surgiu, eu pensei que era real, tipo, eu pensei que estava acontecendo. Pensei que estava sonhando. Então, de repente, tudo se tornou realidade, e eu pensei que estava realmente acontecendo. A visão parecia muito real no sonho, mas eu me sentia em paz, me sentia calma. E sabia que isso era algo que tinha que acontecer, porque eu sabia que estávamos sendo julgados. Todos estavam sendo julgados. O mundo estava sendo julgado, e nós estávamos no fim dos tempos. Então eu disse, no sonho, eu disse, ok, Senhor, estou pronta. Pode me levar para cima. E eu soube que, assim que senti a água tocar minha pele, eu seria arrebatada para o Senhor. No sonho, eu sabia que não ia ser muito sofrimento. Seria, tipo, instantâneo, e eu sabia que seria simplesmente levada. Como vocês quiserem chamar, sabe, há muita divisão por causa disso. Qualquer que seja a palavra, arrebatamento, ser capturada, harpazo e ser levada, eu sabia que estaria com o Senhor, irmãos e irmãs. Então não havia medo, tipo, medo de morrer. Era só um medo de, tipo, olhar para a cena, era aterrorizante. Eu não sentia medo, mas a visão dela era inacreditável. Eu simplesmente não conseguia acreditar o quão grande aquela coisa, aquela onda, era. Então, enquanto a onda me atingia, eu não sentia medo. Beyond belief. I just couldn't believe how massive this thing was. This wave was. So, as the wave was washing over me, I wasn't feeling fear. It was Era o oposto. Eu estava olhando para a onda, e ela realmente parecia muito bonita, irmãos e irmãs. Não estou mentindo. Era tão bonita.
A água era tão cristalina. Era tão azul, tipo, cristalino. Eu conseguia ver o sol. Eu conseguia ver o sol através da crista, através do topo da onda. Eu conseguia ver o sol brilhando, e, tipo, ainda era dia lá fora, mas era, tipo, era um paralelo estranho, uma sensação estranha, tipo, sabe, completamente diferente, tipo, essa coisa terrível que está chegando ao mundo. Mas então eu vejo a beleza ao redor, tipo, o sol, e o céu está azul, e a onda parece bonita, mas prestes a matar todo mundo. Mas era assim que eu estava me sentindo, eu sentia as duas coisas ao mesmo tempo. Então, conforme a onda avançava eu estava animada, não por morrer, eu estava animada por finalmente estar com o Senhor, porque eu sabia que era isso. Não havia como voltar atrás, que o Senhor me levaria para cima assim que a onda passasse e eu finalmente veria Deus. Então eu estava em paz. E enquanto a água descia do céu, porque, como eu disse, parecia que estava, tipo, de verdade, a uns 300 metros de altura. Então, conforme a água descia, cada vez mais perto de onde eu estava na minha cama, a água, tipo, me lavava, e eu mal conseguia sentir na pele, porque tudo aconteceu muito rápido. Mas, enquanto eu sentia na pele, a única maneira que eu poderia descrever era, tipo, um banho morno. Você simplesmente toma um banho morno e é relaxante, reconfortante. Era o oposto do que as pessoas realmente vivenciam em um tsunami. E o que você imaginaria que vivenciaria em um tsunami? Tipo, a água fria e assustadora. E, tipo, o impacto sendo, sabe, muito forte e intenso. E, sabe, você não conseguir respirar. E aquela sensação de afogamento. Não senti nada disso. Foi apenas como uma espécie de correnteza agradável e quente. E então, assim que isso aconteceu, fui arrebatada. Fui levado para o céu. E não vi essa parte, mas soube no sonho quando fui levada com o Senhor. E tudo ficou escuro no sonho. E eu acordei. Então, esse foi o fim do sonho. Irmãos e irmãs, levem isso ao Senhor em oração e peçam a Ele que confirme o sonho para vocês, irmãos e irmãs.